Vamos supor, o nosso irmão que já é crente, já é salvo, já está livre da condenação do inferno, amém, irmãos? Mas vamos supor que eu encontrei ele lá na rua e comecei a pregar o evangelho para ele. Irmão, você já ouviu falar de Jesus? Não. Então eu vou te falar de Jesus. Aí eu sentei com ele no meio-fio, eu comecei a relatar para ele a vida de Jesus. Eu comecei a pregar os evangelhos por irmão. Eu fui lá em Mateus, eu fui lá em Marcos, eu fui lá em Lucas, eu fui lá em João. Falei do nascimento de Cristo, falei do desenvolvimento dele, da vida dele, a fase ministerial, falei da morte, falei da ressurreição. Como eu gosto do Gênesis, eu fui lá um pouquinho no Gênesis, mostrei a queda, a necessidade de aceitar Cristo. E o irmão, ele teve fé gerada dentro do coração, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então olha só, agora eu vou chamar o irmão e eu vou colocar esse irmão no caminho. Qual é a missão dos evangelistas? Pegar pessoas que estão no mundo e colocar essas pessoas no caminho. Você lembra o que Jesus, ele disse? Eu sou o caminho. A primeira porta se chamava o caminho. Então a pessoa, quando ela se converte, ela passa a trilhar um caminho. Fala assim: nós não andamos para lá e para cá. Tem um caminho para mim e você percorrer. Cutuca o irmão do lado e fala assim: se você está fora do caminho, atualiza o teu GPS, irmão, e volta para o caminho. Amém? Então olha só, a cortina com as 4 cores. Lembra lá das 4 faces, as 4 cores? Representando o quê? Os 4 evangelhos. Então, o irmão aceitou Jesus, ele passou por essa cortina. Passa aqui, irmão. Ele entrou no caminho. O tabernáculo, ele possuía, do lado de dentro dos portões, ele possuía 6 utensílios. O primeiro utensílio era altar de holocausto. Segundo utensílio do tabernáculo, a bacia de bronze. Aí agora eu ia entrar dentro do lugar santo, onde tinha a mesa com os pães da proposição, a menorá de ouro, o altar de incenso, e lá depois do véu tinha o quê? Esse, irmãos, é um caminho desenhado por Deus para mim e para você trilhar. Quer ver como que, descodificando, vai ficar mais fácil de você entender? O irmão Marcos aqui está representando o quê? O altar de holocausto. O que era feito no altar de holocausto, irmãos? Sacrifício, matava carne, sim ou não? Sim. Então veja bem, a pessoa, ela se converte, ela passa pelo evangelho, ela entra no caminho, a primeira porta, amém, irmãos? Sim. E ela vai se deparar com o quê? Ela vai se deparar com o altar de holocausto. O que se fazia no altar de holocausto? Sacrifício. Então é lugar de se matar a carne, amém, irmãos? Qual é o primeiro passo que o irmão que se converteu aqui vai ter que dar? Um passo de fé, aceitar Jesus, e ele vai se deparar com o altar de holocausto. O que isso significa? Significa que o primeiro desafio da pessoa quando se converte é o quê? É passar pelo discipulado. Porque o que acontece no discipulado? Nós matamos a carne. Nós deixamos de ser pessoas carnais. Nós vamos entender a vontade de Deus, nós vamos entender que nós temos algo para fazer, nós vamos entender que existem etapas para ser cumpridas. Amém, irmãos? Amém. Fala assim: no altar do holocausto. No altar do holocausto, nós matamos a carne. Nós matamos a carne. Então, os israelitas levavam os animais para morrerem ali. Quando nós passamos pelo discipulado, nós também matamos a nossa carne. Fala então, o altar de holocausto. Então o altar de holocausto representa o discipulado. Depois que o irmão ele foi discipulado, ele vai continuar no caminho, amém, irmãos? Vamos lá, vamos caminhando aqui. Ele vai continuar no caminho. Ele vai chegar de frente com quem agora?
Essa bacia de bronze, sabe qual é a finalidade dela? Ó, era uma mesinha, um altarzinho com uma bacia cheia d'água. Para o sacerdote, antes de entrar no lugar santo, para ele poder se lavar, se purificar. Então, o que ele fazia ali? Ele se lavava. Amém, irmãos? Amém. O que isso significa para mim e para você? Que após eu passar pelo Evangelho e se converter, após eu passar pelo discipulado, o próximo passo que Deus espera que eu e você dê é o quê? A imersão nas águas, o batismo. Olha o plano de salvação sendo descodificado no tabernáculo. Fala assim, pastor Cleide. Na bacia de bronze se lava, se purifica. Fala. Na nossa caminhada, isso significa o batismo. Amém. Olha só, aí o irmão passou aqui pela... Quem é você? Passou pela bacia de bronze. Ele vai continuar na sua caminhada, irmãos. Veja bem. Agora, preste atenção. Lembra que existia 3 divisões do tabernáculo? Na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Só que nós não falamos divisões, mas nós falamos níveis. Muitas pessoas passam pelos evangelhos e se convertem, irmão. É o que mais tem. Gente foi salva, livre do inferno. Agora, nem todas essas pessoas que passaram pelos evangelhos foram salvas, elas tomam o posicionamento de se batizar. Nem todas. Mas ainda tem uma grande maioria que é convertida, passa pelo discipulado, passa pelo batismo. Só que preste atenção no que eu vou falar. A maioria delas fica por aqui. Elas não dão mais passos de fé que Deus espera que elas deem. Então veja bem, aqui já não era mais qualquer um que entrava, porque aqui tinha uma cortina também que fazia a separação. Esses 2 utensílios ficavam do lado, agora os outros utensílios ficavam do lado de dentro, no lugar santo. Amém, irmãos? Amém. Entrando pela verdade, que é a segunda porta, nós vamos nos deparar com 3 utensílios. Quais são eles? A mesa menor de ouro, Altar de incenso. O que está codificado nesses utensílios? Presta atenção. Se converteu, passou pelos evangelhos, passou pelo altar de holocausto, discipulado, passou pela imersão nas águas, o batismo. Agora ele vai ter acesso. Olha só, depois que você passou pelo batismo, você vai ter acesso ao lugar santo. O que tem dentro do lugar santo? Do lado direito, a mesa dos pães da... Quem que isso lembra, irmãos? O que a gente vai fazer daqui um pouquinho, irmãos? Vai fazer o quê? A mesa dos pães. Então isso lembra do quê? Da ceia. Mais um passo de fé. O irmão que se converteu lá atrás, passou pelo discipulado, passou pelo batismo, agora vai ter acesso à mesa, vai ter acesso à ceia. Vai se alimentar de Cristo. O que é a ceia? É se alimentar de Cristo. Amém, meus irmãos? Se alimentando de Cristo, ele vai se deparar com outro utensílio. Qual é o utensílio, irmão? menorá de ouro. A menorá de ouro. Isso significa o quê? O batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É a manifestação de um dos 9 dons. Ele, se alimentando de Cristo, ele vai começar a ter experiências que ele não tinha antes. O Espírito Santo vai começar a trabalhar dentro do espírito dele. Isso vai refletir para a alma dele, vai converter a alma dele, vai transformar diariamente a alma dele, e ele vai continuar nessa busca por Deus, nessa caminhada que Deus tem para ele. E ele vai daqui um pouco estar manifestando um dos 9 dons, ou vários dos 9 dons. Isso vai ser visível diante de toda a igreja. A manifestação dos 9 dons. Isso a gente estuda com mais profundidade na nossa escola. Então,
A menorá de ouro, ela significa o quê? O batismo com o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo. Lembra de Atos dos Apóstolos? O que aconteceu com os discípulos de Jesus? 120 reunidos no mesmo lugar, estavam todos com o mesmo coração, o mesmo sentimento. De repente, veio um som, acontece algo diferente, e eles são o quê? Revestidos de poder, batizados com o Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, começaram a fazer coisas que eles jamais imaginaram fazer. Então eles receberam o revestimento do Espírito Santo. Agora, depois que Pedro e João foram revestidos do Espírito Santo, o que mais eles gostavam de fazer, irmãos? O que mais eles gostavam de fazer? Depois de ter sido revestido pelo Espírito Santo, lá em Atos 2, o que eles mais gostavam de fazer? Atos capítulo de número 3. E Pedro e João subiam junto ao templo para orar. Pastor, eu sou cheio do Espírito Santo. Não gosta de orar? Pastor, eu tenho uma vida ok com Deus. Não gosta de orar? Porque o que é oração? Oração é você conversar com Deus, irmão. Então, não é você ajoelhar e você falar meia dúzia de palavras, levantar e está tudo certo, não. Oração é um diálogo, você fala, Deus responde, Deus fala, você responde. É assim que funciona. Amém, meus irmãos? Então, uma pessoa que participa da ceia, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, uma pessoa que ela foi revestida de poder, recebeu os dons, né? Os dons que já estão dentro dela, esses dons estão aflorando, né? Estão sendo visíveis diante de todas as outras pessoas. O que mais essa pessoa vai fazer? Ela vai buscar alimentar diariamente a sua vida de oração com Deus. E isso é feito, representado pelo quê? Altar de incenso. O altar de incenso. A presença de Deus ficava além ainda do véu, na Arca da Aliança. Mas quando a pessoa ela tem uma vida de oração, ela tem intimidade com Deus, ela fala, Deus responde, Deus fala, ela responde, e ela é obediente, irmãos, ela começa a desfrutar de algo que nem todos desfrutam. O que é isso? A plenitude da presença de Deus. A presença de Deus se manifestava onde? Onde, irmãos? No Santos Santos, na Arca da Aliança. Deus falava na boca dos querubins. Agora, depois que a pessoa está ali revestida de poder, Jesus dá acesso a ela, a plenitude da presença de Deus. Então, ele vai ter agora acesso à plenitude da presença de Deus. Dentro da arca existiam 3 utensílios, fala assim, 3 utensílios. Primeiro utensílio, a vara de Arão que floresceu. Segundo utensílio, uma bacia, uma vasilha com o maná. E o terceiro utensílio, as tábuas da lei. Isso mostrando o quê? Que quando a pessoa ela passa por todas as etapas, que ela de fato, ela trilha o caminho da justiça, um caminho que foi preparado por Deus para todos nós. Não tem exclusividade, irmãos. É só o irmão lá, é só o irmão lá. Não, todos nós temos livre acesso, porque o véu do templo foi rasgado quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário. Mostrando o quê? Agora todos nós temos livre acesso. Isso mostra o quê? Que só não alcança quem não busca. Se você buscar, você vai alcançar, irmão. Se você buscar, você vai ser revestido de poder. Deus não tem simplesmente um ou outro que Ele gosta de usar. Ele quer usar a todos. O lugar que só o sumo sacerdote entrava, agora todos nós podemos entrar. Todos nós podemos ter acesso à presença de Deus, a desfrutar da plenitude da presença de Deus. E por que nós não desfrutamos? Porque por mais que a gente tenha acesso, eu tenho que trilhar o caminho, irmão. Se eu não estiver trilhando o caminho, por mais que a porta está aberta para mim entrar, e eu não caminhar em direção a essa porta, eu não chego lá. E essa, irmão, é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Porque as pessoas que de fato buscam, trilham esse caminho, passam por todos esses utensílios, cumprem todas as etapas, essas pessoas vão desfrutar da plenitude da presença de Deus. Não é de um pouquinho da presença de Deus, é da plenitude, é da totalidade da presença de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós os entregou,
não nos dará com Ele também gratuitamente todas as coisas? Pastor, mas está me faltando é muita coisa. Está faltando também muito posicionamento diante de Deus, irmão. Fala, Deus. Pastor, está me faltando receber os dons. Está faltando também posicionamento diante de Deus. A resposta é uma. Está faltando. Também está faltando. Ah, Deus não me entregou isso. Você também não está se entregando totalmente para Ele, não, irmão. Se entregar, você vai desfrutar. O que tinha dentro da arca? 3 elementos. A vara de Arão que floresceu, mostrando o quê? Poder, irmãos. Autoridade no mundo espiritual. Não é mandar nos irmãos, é ter autoridade no mundo espiritual. É chegar para uma pessoa que está endemoniada e você olhar para ela e falar: demônio, sai dela agora, no nome de Jesus. E o demônio tem que sair em retirada, porque você tem o CPF no mundo espiritual. Você tem autoridade no mundo espiritual. Os demônios sabem quem é você. Ó, aquele, aquela é homem, é mulher de oração. Se ele mandou no nome de Jesus, a gente tem que obedecer. Não é um Zé Ninguém, irmão, que não está nem aí para as coisas de Deus. Quer viver a vida do jeito que acha que tem que viver, fazer as coisas do jeito que acha que tem que fazer. Deus fala para pintar de branco, quer pintar de preto. Deus fala para pintar de preto, quer pintar de branco. Ah, eu penso que é assim, eu acho que é assim. Deus não está nem aí porque você pensa. Deus tem a vontade dele, Ele quer que eu e você cumpra a vontade dele. A autoridade no mundo espiritual. Aí o segundo elemento é o que, pastor Neto? O maná. Dentro da tigela, o maná. Isso significa o que? Alimento sólido. Você não vai ser jogado por um lado para o outro por vento de doutrina, irmão. Um falou uma coisa, outro falou outra. Um fala melhor do que o outro, e eu vou para lá, agora aquele lá me convenceu, e agora eu sou crente, agora eu sou testemunho de Jeová, agora eu sou espírita, agora... Por quê? Quem fala melhor te leva, irmão. Tem crente que é assim, ele é jogado por um lado e para o outro por vento de doutrina. Ah, assistiu a live do fulano lá. Não, agora eu sou isso. Vai conversar semana que vem? Não, agora eu sou aquilo outro, porque meu Deus, o entendimento que eu tive, como o cara me ensinou. Não, agora eu sou dessa religião. Ah, agora eu sou da Umbanda, agora eu sou do dia vento de doutrina, levando a pessoa, ó, que nem a palha, levada pelo vento de um lado para o outro. A pessoa que atinge o nível de maturidade que Deus quer que ela atinja e desfruta da plenitude da presença de Deus, essa pessoa, ela tem autoridade no mundo espiritual. Ela se alimenta de um alimento sólido, maná, onde ela não mais vai ser enganada por falsos doutores. Ela vai saber de fato o que é verdade e o que não é verdade. Ela vai ter discernimento. Por quê? Porque ela foi batizada com o Espírito Santo. E um dos 9 dons manifestados é o dom do discernimento de espírito. Quem está falando na boca dele não é ele, é Satanás. Quem está falando na boca dela não é ela, é Satanás. Você começa a identificar quem está usando as pessoas. Porque a nossa luta não é irmão contra irmão, a nossa luta é contra as hostes e potestades do mal. Então, se está tendo briga, se está tendo guerra, é o bem contra o mal. Alguém está sendo usado por Satanás. Jesus. E o terceiro elemento é o quê? As tábuas da lei, que representam o quê? A revelação da palavra. Revelação da palavra. Esse caminho, ele se chama caminho da justiça. E todos nós, irmãos, devemos procurar trilhar esse caminho. Todos nós somos salvos, passamos pelo discipulado, fomos batizados, começamos a nos alimentar de Cristo na ceia, vamos em busca dos dons, vai procura do dom, é chorando, é pranteando, eu quero receber, eu entendi meu ministério, os dons são ferramentas para mim trabalhar, para mim exercer meu ministério. Procure com zelo os melhores dons, de acordo com o seu ministério. É do ensino, procure. Eu sou profeta, procure. Para todos os ministérios existem dons que são ferramentas dadas por Deus. Essa pessoa, ela se equipou dessas ferramentas. Essa pessoa exercitou uma vida de oração, assim como Pedro e João, convertidos.
batizados com o Espírito Santo, não deixaram de orar. Eles tinham prazer em orar, irmão. Eles oravam, os demônios saíam. Eles oravam, pessoas eram curadas. Ele abria a boca, começava a falar, ganhou 3 mil, começou a falar, ganhou 5 mil. Imagine o que o Espírito Santo estava fazendo através da vida deles. Mesmo assim, eles não abriam mão da oração. Mesmo assim, eles subiam o templo para orar. E foi na hora nona, às 3 horas da tarde, que eles encontraram o coxo curado. Levaram ele para o início da jornada. Os irmãos maduros têm que pegar na mão dos imaturos e trazer para o caminho. Olha, irmão, você vem para cá, ó, vem para cá. Passe pelo discipulado. Seja batizado. Se alimente de Cristo. Busque os dons. Busque oração para você ter acesso à plenitude da vontade de Deus para a sua vida. Os utensílios, eles eram posicionados exatamente dessa forma no tabernáculo. Obviamente com todas as divisões ali existentes. Mas a revelação que tinha por detrás disso era exatamente essa. É Deus, assim como foi dito pelo profeta Isaías, anunciando o fim das coisas no início, mostrando a caminhada que todo crente deve seguir, irmão. E ninguém foge disso, mano. Ninguém foge disso, pastor. E Davi, ninguém foge disso. Meu irmão Eliseu, ninguém foge disso. Ninguém foge disso, irmão. Todos nós que estamos aqui, nós temos que ter um entendimento, nós temos que trilhar esse caminho. Porque é o único caminho que faz a gente ter acesso à plenitude da presença de Deus. Porque assim como foi dito por Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não é Allan Kardec que vai te levar à presença de Deus. Não é o Maomé que vai te levar à presença de Deus. Não é esses líderes por aí que vão te levar para a presença de Deus. O único que tem poder de te levar. E eu vou falar outra coisa, eu posso até te mostrar o caminho, mas não sou eu também que te levo para a presença de Deus. Eu posso pegar na tua mão, te colocar no caminho, mostrar passo a passo onde você tem que pisar, mas eu não tenho poder para te levar para a presença de Deus. Sabe quem tem poder para levar alguém para a presença de Deus? É somente Jesus, irmão. Através, não da individualidade, mas do coletivo que é a igreja, porque a igreja é a representação de Cristo na terra. Então a igreja que representa Cristo, sim, tem poder para pegar as pessoas que estão nas trevas, colocar essas pessoas no caminho, para que essas pessoas possam trilhar esse caminho e desfrutar da bênção e da plenitude de Deus. É forte ou não é forte, irmãos? Sim ou não? Sim. Vamos trilhar esse caminho? Amém. Obrigado, meus irmãos. Uma salva de palmas aos nossos irmãos aqui.